Quando eu cheguei na igreja, eu não vi o dízimo como algo sagrado, como algo santo. Tinha mês que eu devolvia e mês não devolvia. Quando dava para eu devolver, eu devolvia. Quando não dava, eu deixava para outro mês e falava assim, outro mês eu tiro dobrado. Achava que Deus entendia. Eu falava assim, Deus vai entender, a gente está apertado esse mês, né? E meu marido da mesma forma concordava, que a gente vem de uma educação que a gente acha que Deus entende tudo, que Deus é bonzinho e que tudo Deus releva. Eu não tinha temor nenhum com as coisas de Deus, né? Eu pegava envelopes, votos, fazia votos, mas eu não cumpria, porque quando não dava para me cumprir, eu achava assim, depois, quando der, eu cumpro. Eu não meditava, não lia a Bíblia, né? Não tinha tempo e também não me interessava, porque eu falava assim, eu já vou para a igreja, né? Lá eu leio a Bíblia lá na hora da reunião. Então, é como se eu estivesse lendo a Bíblia. Por falta dessa minha consideração com Deus, esse meu respeito, esse meu temor, a minha vida não andava. Eu vivia de aluguel, aí depois chegou num tempo que eu não conseguia mais pagar o aluguel. Fizemos um cômodo para sair do aluguel, né? Onde eu tinha, meu pai tinha uma casa, então ele tinha espaço. Só que nesse cômodo a gente não conseguia sair dele também. Aí chovia mais dentro dele do que fora dele. Perdemos muitas documentações, a gente acordava, estava dentro da água. Meu marido, ele ficou desempregado, né, um bom tempo. A gente já estava com um filho pequeno e ele ficou desempregado e a gente estava passando muita dificuldade, né? E era uma humilhação que a gente passava, né? E isso foi durante muito tempo na vida da gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu não chegava a culpar Deus, porque lá no fundo eu sabia. Mas como tanta gente passava por essa situação difícil, eu achava que era normal. Até que um dia eu cheguei numa reunião, eu prestei muita atenção no versículo que o pastor estava pregando na época, dizendo assim, que roubará o homem a Deus, né? Aí ele falou, todavia vós me roubais, em que te roubamos, nos dízimos, nas ofertas, lá em Malaquias, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, aí eu falei assim, e começou a pregar também sobre a fidelidade, né? O que era ser fiel, que a gente sabia, a gente sim, devolvia, mas não era fiel. Que existe uma diferença entre você ser dizimista, né, e você ser fiel. E aí eu comecei a entender, e essa pregação ficou muito dentro da minha cabeça, né? E quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, essa pregação de hoje, eu fiquei pensando, porque assim, roubará o homem a Deus, né? Então, quer dizer, a gente está roubando a Deus, porque a gente não é fiel, do jeito que eu ouvi lá na pregação. E eu fiz um voto com Deus, porque meu marido estava desempregado. Aí eu fiz um voto com Deus, e logo após eu ter feito esse voto, não demorou nada, acho que foi na mesma semana, veio a empresa na porta da minha casa chamar meu marido para trabalhar. Uma empresa que ele já tinha trabalhado, tinha saído há muito tempo, lembrou dele assim do nada, e aí ele já começou no outro dia trabalhar. Logo após também apareceu uma oportunidade de emprego para mim, onde eu ia ser administradora dessa empresa, né? E eu fui, né, e também lá nessa empresa eu comecei também a fazer tudo direitinho. Eu comecei a ser fiel com as minhas primícias, colocar Deus em primeiro lugar, ser fiel nas minhas ofertas, nos meus votos, né? E as coisas começaram a acontecer. A gente saiu daquele cômodo que a gente morava, né? Primeiro a gente saímos daquele cômodo e depois fomos para um outro lugar, aí construímos o nosso sobrado, né? Que a gente mora hoje no sobrado. Né? Depois ele trocou de moto, tem uma outra moto, depois aí a gente teve carros também, vários carros depois disso, né? E depois também eu saí dessa empresa depois de um tempo, aí eu conquistei meu próprio negócio também, comecei a trabalhar por conta própria, né? E não mudou só do lado de fora, né? Mudou também dentro, porque eu comecei a ver as coisas de Deus com temor e respeito, comecei a meditar na Bíblia. Eu sempre tirava um tempo, comecei a tirar um tempo para as coisas de Deus, coisas que eu não fazia antigamente, até que eu recebi o Espírito Santo e comecei a me dar mais para Deus, né? E depois disso, as coisas, meu amor pelas pessoas, pelas almas, é algo assim que eu não sei nem explicar, coisa que eu antigamente não tinha.
em referente às coisas de Deus. Não tinha nem amor, nem por Deus, muito menos pelas pessoas. E eu agradeço muito. O Espírito Santo hoje é tudo para mim, na minha vida. Ele é o meu primeiro. Mesmo que eu tivesse toda a riqueza do mundo, não seria... não saberia expressar a imensidão que é o Espírito Santo, que é o maior tesouro e riqueza que uma pessoa pode ter na sua vida.